dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, sábado, 27 de junho de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo o tema o que diz o livro Universo em Desencanto sobre as aparições de OVNIs, discos voadores e luzes por várias nações. Com a equipe que está sempre em sintonia, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, o programa Bom Dia Racional, com o quadro do Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional contido nos livros Universo Desencanto. Portanto, meus caros, vá no YouTube, vá no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional, curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Bom dia, salve. E assim uma avalanche imensa de voadores chegando por aqui, que são os donos da casa dos seus poderes. Então, uma avalanche enorme de se apresentarão como voadores, mas não são, são habitantes do mundo racional. Aparecem como voadores para impressionar que tenha pessoas dentro dele e para se identificar que são de outro mundo, que é o mundo racional. É assim muita alegria, muito show de emoção, muita festa e muita satisfação. Todos felizes e contentes, por todos eles a chegada de um instante, não de todos. E assim tudo chegando seu dia e sua hora, da evolução permanente e consciente, noite e dia, de todos os habitantes do mundo racional, quer dizer, um instante na Terra, no meio do povo, convencendo o povo da fase racional, a fase deles. Salve. É isso aí, meus queridos. Então, vamos à sabatina de hoje. E para que nós possamos realizá-la, eu chamo o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio, meu querido, bom dia, seja bem-vindo. Agora é com você. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo que nos estimulam e muito e nos incentivam bastante com o programa que nós fazemos, e aos internautas que vão nos acompanhar mundo afora pelo YouTube, e saudações racionais a tudo e a todos. Pois é, né, Madá? Um tema que está aí repercutindo mundialmente. Por quê, minha gente, isso? Porque, assim, esse tema ele está ligado aos movimentos que aconteceram e que vêm acontecendo nos Estados Unidos da América, principalmente agora no governo do presidente Donald Trump, que, na sua campanha, prometeu que revelaria os documentos secretos existentes lá na CIA, na NASA, enfim, nos órgãos de inteligência americanos que falavam a respeito e sobre
as aparições de extraterrestres, extraterrenos, luzes que as Forças Armadas americanas não conseguiram identificar e não conseguiram encontrar uma explicação plausível, uma explicação lógica dentro da nossa cultura para esclarecer o que seriam aquelas luzes ou o que seriam aqueles objetos voadores. E tudo isso começou com uma questão militar lá nos Estados Unidos, a chamada Área 51. E nessa Área 51, os americanos desenvolveram projetos de altíssima segurança e em matéria de defesa bélica, principalmente com aeronaves. Essa área é uma área ultra secreta e nessa área eles começaram a desenvolver uns aviões que voavam muito acima da altitude dos aviões normais. E esses aviões, às vezes, refletiam, não é, a luz do sol. E as pessoas aqui embaixo começaram a ver essas luzes e achavam que eram alguns corpos estranhos. Então, a história começou mais ou menos assim. Tudo isso evoluiu, né? Isso se tornou até também uma conspiração, né? Eles falam até em conspiração, né? Porque americanos sabem como é que é. Tudo eles pensam logo em guerra, em batalha, e isso foi evoluindo, até o ponto em que chegaram a falar que revelariam esses documentos secretos. E hoje, lá nos Estados Unidos, eles classificam os extraterrestres em 4 espécies, né? Eles chamam os cinzentos, que são os greys, muito conhecidos de todos, através daquele personagem do filme ET, o extraterrestre, né? Então, eles classificam como os greys, os cinzentos, os nórdicos, que são seres de estatura elevada, geralmente loiros, cabelos loiros, olhos azuis, olhos verdes. Eles também classificam como os reptilianos, que são seres também de compleição gigante e com aspecto de bichos. E, por fim, eles classificam com os últimos como insetoides, que seriam semelhantes a insetos, com olhos grandes, bípedes, enfim, essas coisas todas. E tudo isso evoluiu e progrediu, surgiu daí teoria de conspiração, mas tudo isso, se juntarmos tudo isso, vamos ver que isso é uma base de preparação da humanidade para entender e compreender que existem dimensões de vidas muito superiores à nossa. E essas dimensões de vida e esses seres de vida, por estarem numa categoria superior à nossa categoria de vida, eles têm poderes sobrenaturais, vamos dizer assim, para a gente. Eles têm poderes de se materializar, de assumir várias formas. Então, como eu falei, isso é uma base de preparação para que, através dessas dimensões de vida, o ser humano possa chegar à nossa origem e encontrar os seres da nossa origem, que são seres puros, limpos e perfeitos, que estão, sim, se apresentando aqui na Terra de várias formas, de vários jeitos e de várias maneiras, inclusive como discos voadores. Mas não são discos voadores. E é sobre este assunto maravilhoso que a gente vai falar hoje. Madá, é com você. É verdade, Antônio, é verdade. Para darmos continuidade à nossa sabatina, eu tenho o prazer de convidar nossa querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria.
Áslia, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Olá, equipe, saudações sensacionais a todos vocês, saudações sensacionais a todos os ouvintes, né, da Rádio Alagoinha FM, que estão nos acompanhar neste momento, ligado à energia mais poderosa do universo, a energia racional, que entrou na Terra desde 1935, pela mudança de fase natural da natureza. Pois é, caros ouvintes, estamos aí falando de objetos não identificados que a humanidade sempre teve curiosidade em saber o que são. Então, caros ouvintes, à luz da cultura racional, nós abordamos esse tema com simplicidade. Por quê? Porque nos ensina o autor da obra Universo em Desencanto que a simplicidade é a marca dos extraterrenos. Pois é, caros ouvintes, daí já fica claro, não estamos sozinhos, nunca estivemos. Existe conosco várias formas de vida e a partir de 1935, com a mudança de fase da natureza, essas vidas vêm aqui esclarecer quem de fato são elas, o que nós somos e as outras vidas que existem em outras paragens. Pois é, a humanidade fala aí nos espíritos, não é? Fala aí nos entes da natureza, os encantados e por aí afora, não é? Vejam vocês que os nossos olhos estão voltados para o alto há muito tempo. Porém, é com a chegada da fase espacial, a fase do terceiro milênio, que a humanidade começa a se ligar em cima. Nós passamos a sentir que existe algo acima de nós, muito acima. E por isso nós começamos a desenvolver, pelo nosso pensamento, todo esse maquinário que sobe aí, que vai pesquisar. São os foguetes, na verdade. Todo esse maquinário que vai aí em cima, para que a gente possa captar se existe de fato alguma vida além da nossa. A grande questão, caros ouvintes, é que nós sempre procuramos vidas semelhantes às nossas, né? Nós sempre procuramos algo que corresponda àquilo que nós, nas nossas experiências, viemos, né? Experimentando, conhecendo. E quando surge algo novo, como as luzes de várias matizes lá no firmamento, a gente não sabe explicar. O que é que acontece? Para muitos de nós, a curiosidade. Para outros tantos de nós, o medo. Para outros tantos, né, a admiração. Mas todos nós, seres humanos, já compreendemos. Existe vida além da nossa. O que a cultura racional nos traz, caros ouvintes, é a grande desmistificação. Muitas pessoas acham que nós, estudantes de cultura racionais, estamos cultuando discos voadores, extraterrestres. Olha, caros ouvintes, não é nada disso. A cultura racional vem justamente nos provar e comprovar a nossa origem. E é dessa origem que hoje estão sendo materializados no firmamento em forma de discos voadores, de charutos, de luzes aí em cima. Toda essa evolução que nós temos acompanhado. Então, nós ficamos a nos perguntar, né? De que mundo vêm esses seres que se materializam, que aparecem, que desaparecem, que em um relâmpago trafega aí nesse espaço.
que os pilotos dos aviões às vezes conseguem filmar, que as pessoas aqui afirmam terem visto. Então, a gente se pergunta por que que eles não falam conosco, né? Por que eles não declaram o que é que eles querem, qual é o mundo que eles pertencem, qual é o mundo que eles vivem, o que querem. Caros ouvintes, à luz do saber, pela imunização racional, nós passamos a desenvolver a nossa máquina do raciocínio. E aí nós conseguimos nos comunicar com todos esses seres, mas para isso é necessário, é preciso o estudo magnânimo de cultura racional. Porque vejam bem, aqui onde nós estamos, nós convivemos com vários seres que falam e que a gente ainda está aprendendo a ouvi-los, como os vegetais, porque tudo que tem vida fala, sim. Já existem experiências que mostram que os vegetais falam, que as raízes se entrelaçam e que ali elas mantêm sua comunicação, que as plantas sofrem e tudo que tem vida sofre. Então, caros ouvintes, nós precisamos primeiro compreender toda essa mecânica material que nós estamos aqui, se entender, se conhecer, para poder subir aí os degraus do conhecimento da natureza, para poder entrar em contato sem mistificações, sem mistérios, com todos os seres acima de nós, com maior evolução, até que a gente possa chegar aos seres supremos do nosso mundo de origem, aos seres habitantes do mundo racional, que assim nos ensina o autor da obra Universo em Desencanto. E esta comunicação ela vai se dando naturalmente. Naturalmente, veja que grandiosidade, caros ouvintes. Então, a gente precisa compreender quem são aqueles que se materializam aqui e que fazem experiências com a humanidade, mas quem são os verdadeiros donos dessa fase que estão acima de nós, chamando a nossa atenção. E estes seres vêm aqui nos dizer que nós não somos daqui. E aí o livro nos fala que haverá entre nós e eles essa grande confraternização, porque nós, através do desenvolvimento do nosso raciocínio, dessa máquina perfeita que está localizada na glândula pineal e que só passaria a funcionar a partir deste terceiro milênio, com a mudança de fase da natureza, para que nós pudéssemos estar prontos para conversarmos com eles, que são do nosso mundo de origem, de onde nós saímos. É um histórico brilhante, é um histórico maravilhoso, caros ouvintes. Portanto, desenvolva o raciocínio, saindo das mistificações, saindo dos mistérios e aprendendo a dialogar com os habitantes do mundo racional. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. É verdade, é verdade. Então, vamos dar continuidade com a nossa sabatina, né? Passando a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Seu Bonisval, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. É com imenso prazer que estamos aqui. Aí queremos agradecer aos nossos caros ouvintes pela rádio e pela internet, nossos audientes. Então, esse é um assunto muito importante e sempre a imprensa fala muito desse assunto, porque é um assunto que a humanidade vem sempre em busca. Quem são esses seres que estão aqui em nosso meio, tentando se comunicar conosco? Então, a ciência, os cientistas, eles tratam de extraterrestres como se fossem habitantes de outros planetas e acham que outros planetas têm esses habitantes.
E o americano, ele faz com sua mente evoluída, ele faz aqueles filmes aterrorizantes que vê esses seres aqui fazendo guerra, destruindo tudo que tem aqui na Terra, seres superiores destruindo. Não é nada disso. A cultura racional nos revela que esses seres são corpos de energia, não são corpos de metais. Você vê um disco voador, aí acha que ali dentro tem um habitante dirigindo aquela nave. Não é nada disso. Ele se materializa, esses seres superiores se materializam como um disco voador, como uma nave espacial, ou como um charuto, como foi dito aqui por Ângela. Ele se materializa anunciando a nova fase da natureza, anunciando que chegou a fase do raciocínio. Então, esses seres, corpos de energia racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, eles têm esse poder de se materializar, tomar a forma que querem. Eles se ligam no eletromagnético e tomam a forma que querem, tanto de uma nave espacial, de um veículo, como também de um ser humano e se comunicar até com o ser humano. Muitas vezes nós nos encontramos na rua e não sabemos que tem ali um extraterreno que está ali e nós não sabemos que ele se materializou. Então chegou a fase, essa fase é a fase da ligação dos dois mundos. Houve a ligação com a mudança de fase da natureza, a fase racional, houve a ligação do mundo racional, o mundo superior com o mundo terráqueo, o mundo da Terra. Então, é essa ligação. Então, esses seres estão chegando e vão chegar muito mais. Virão uma infinidade de habitantes do mundo racional, virão mais habitantes do mundo racional do que seres humanos na Terra e habitantes do espaço, que chamam de espírito. Eles virão para anunciar e evoluir a fase racional. Essa fase não está consolidada na natureza, ela está se consolidando. Quando o ser humano estiver mais preparado, eles virão muito mais anunciando e entrando em contato com o ser humano. Como foi dito aqui, desenvolvendo o seu raciocínio, você tem condição de entrar em palestra, em contrato, em conferência com esses seres que não são nossos, não são estranhos, são nossos irmãos. Nós apenas nos deformamos, viramos bichos e eles estão lá na parte de pureza e vêm aqui nos resgatar, anunciando essa fase tão bonita, a fase do terceiro milênio. E o ser humano ainda continua com guerra, matando, se destruindo. Vamos se unir. Somos todos irmãos, preto, branco, amarelo, todo mundo são irmãos, todos somos irmãos. Então vamos nos dar a mão e encontrar nossos irmãos que estão chegando. Salve a cultura racional, salve o universo de desencanto. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. Acabamos de ouvir, como sempre, mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior. Mensagens essas contidas nos livros Universo desse Canto de Cultura Racional. Então, caso vocês queiram conhecer essas mensagens, né, entendê-las, senti-las, procure os livros Universo desse Canto de Cultura Racional. E aqui vai o site www.universodesecanto.com.br. Então, agora vamos dar continuidade, Antônio. Pois é, Amada. Pois é. O assunto é brilhante e é emocionante. Minha gente, nós aqui, em vários programas anteriores, já falamos inúmeras vezes. O ser humano não está sozinho como vivente, como vida, como ser que existe neste universo. Existem várias dimensões de vidas
existem vários seres que existem em categoria de vida superior à nossa. Mas a nossa cultura materialista, como ela é, só nos fez enxergar como se vida existisse somente aqui na matéria. Mas não, existem muitas dimensões de vidas até chegarmos à origem de todas essas vidas, que é a meta final da humanidade. Então, para que o ser humano fosse amadurecido, aperfeiçoado, lapidado, preparado para que começasse a entender e compreender a existência dessas tantas outras dimensões de vida, é que começaram a surgir esses assuntos de extraterrenos, extraterrestres, OVNIs, seres alienígenas, objetos voadores não identificados, aparições em forma de charuto. Por que isso? Para ir preparando você que está aí me ouvindo agora. Porque você já parou para pensar se dentro da sua casa, aí, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Japão, aparecesse uma luz brilhante, prateada, e começasse a dialogar com você no seu respectivo idioma? Como seria isso? Você se assustaria e acharia que era o fim do mundo, o fim dos tempos. Porque como pode isso? Uma luz prateada dentro da minha casa, aparecendo, falando comigo, me chamando pelo meu nome, falando da minha família, dos meus amigos. O que é isso? Então, para que a humanidade não passe por esse susto, é que está sendo feita em doses homeopáticas essa preparação para a humanidade poder entender que existe, sim, vida superior, vida com inteligência superior fora da Terra, além do sistema solar, dentro do sistema solar, entre o sistema solar e uma outra dimensão de vida que a cultura racional trata de astral superior, e também além e muito além do astral superior, que é a meta final, o nosso mundo de origem. E tudo isso está acontecendo agora, sabe por quê, minha gente? Porque houve a tal mudança evolucional que nós sempre falamos aqui no programa. Houve essa mudança energética na natureza, essa mudança vibracional. A natureza mudou para uma classe de vida superior a esta em que nós estamos. E esta classe de vida é uma classe de confraternização universal. É uma classe em que o ser humano vai se universalizar e vai se confraternizar e vai dialogar, conversar e se entender com todas essas vidas superiores naturalmente, como nós estamos aqui no programa falando uns com os outros naturalmente. E por que isso? Porque todos nós somos de uma origem só, de origem racional. E por sermos de origem racional, é que temos a faculdade do raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio é a faculdade superior que nos permitirá o diálogo direto, natural, com todas essas dimensões de vida que existem aqui dentro do nosso universo, fora dele e além, e muito além. Mas, para isso, é preciso que o ser humano seja preparado, é preciso que o ser humano seja lapidado. Estamos vendo aí, agora no espaço, e já há um bom tempo, diversas luzes que aparecem no firmamento. Essas luzes, minha gente, são seres puros, limpos e perfeitos, corpos de energia racional, uma energia desconhecida da humanidade,
e que estão aparecendo no firmamento para chamar a atenção da humanidade para a nova fase que está em vigor no universo, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase desses seres, a fase da evolução e progresso desses seres. Então, como a Ângela falou aqui, por que eles não dialogam ainda? Por que não falam com a gente, não dizem de onde eles vêm e o que eles querem? Porque eles já fizeram isso. A cultura deles já está aqui na Terra, representada pelos livros do Universo em Desencanto. Porque para você, eu, Madá, Ângela, seu Bonisval e todos aprendermos a língua inglesa, a gente precisa entender, estudar a língua inglesa para dialogar com eles, com os ingleses. A mesma coisa com os seres que estão aparecendo aí. Eles têm o idioma deles, e o idioma deles está na cultura racional. E, através do desenvolvimento do raciocínio, a gente consegue dialogar com eles naturalmente. Porque, senão, a gente nunca conseguiria dialogar com eles. Porque eles têm a cultura deles. E a cultura deles é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Portanto, minha gente, extraterrenos e extraterrestres existem sim. E estão aparecendo para preparar você para saber que você não está sozinho e nunca esteve sozinho no universo. E para você saber que existe sim o nosso mundo de origem e que nós estamos fora do nosso mundo de origem e que por isso não temos o direito de viver aqui neste segundo mundo. Precisamos desenvolver o nosso raciocínio para que, através do desenvolvimento do raciocínio, possamos sair deste segundo mundo e voltarmos com vida e em vida para o nosso verdadeiro estado natural, que é o estado natural dessas luzes, desses corpos luminosos que estão aparecendo aí no firmamento, para dar a entender e compreender a existência deles. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora eu passo a palavra para a Ângela. Pois é, nós estamos falando de cultura. Cultura que nos traz a revelação de um mundo superior a este, do mundo que deu causa a este, e que os habitantes deste mundo estão aqui conosco. E é tão certo que eles estão conosco que eles têm desligado. Olha bem, ouçam bem. É fato, é fato. Eles têm desligado armamentos nucleares. E os militares começaram a revelar isso. Esses seres, caros ouvintes, estão aqui para socorrer a humanidade da sua ignorância de se autodestruir. Chegamos a uma fase, e é a última fase evolutiva da natureza. E nós somos parte dessa natureza que tem evoluído a tudo e a todos. Porque está conosco a áurea racional. Isso é muito sério. Todo respeito é pouco para com a presença de todos esses seres que estão vindo em nosso socorro. Mais uma vez afirmando, não é mistério nem mistificação, porque tudo isso foi preciso e necessário no segundo milênio. Nós avançamos para o terceiro milênio
E precisamos acompanhar esse avanço evolutivo com a natureza. E daí nós vemos muitas mudanças no próprio planeta Terra e em todos os demais. É preciso ampliar o nosso olhar, é preciso ampliar as nossas pesquisas, é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto, para que assim nós possamos acompanhar tudo o que está acontecendo, porque são muitas informações ao mesmo tempo chegando aqui, nesta dimensão em que estamos de matéria. Então, caros ouvintes, mais uma vez afirmando, cultura racional não é seita, não é doutrina e nem religião, ela é cultura que desenvolve o nosso raciocínio. E o nosso raciocínio desenvolvido, nós estamos ligados a tudo neste universo e acima dele. E essa é a grande evolução humana, porque nós precisamos aprender a dialogar com esses seres superiores que estão aqui conosco. Para quando nós o vermos, não nos assustamos. Para quando nós o ouvimos, não nos assustamos. Para quando nós dialogamos, estarmos tranquilamente, como quando conversamos com um amigo. Eis que nos é dado este grandioso conhecimento de desenvolvimento racional. É só você que ainda não tem o livro Universo em Desencanto, buscar este livro, porque quem busca, acha. O livro vai até a pessoa no seu momento certo. A pessoa que já está preparada para esse grandioso encontro, porque este preparo é dado pela natureza superior, encontra o universo de desencanto. Dialoga, entende, compreende que há um chamado, porque a áurea racional tem chamado todos, sem distinção, do mais letrado ao menos letrado. Todos somos parte desta grandiosa mudança de fase da natureza. E para conhecer esses habitantes que estão chamando a nossa atenção para que a gente se prepare para o diálogo com eles, para que a gente evolua para entendê-los, para que a gente se sinta à vontade de conversar com eles, sem medo, sem mistério. Porque, caros ouvintes, quem vê um habitante do mundo racional se sente tranquilo, porque de outra forma não vai se sentir bem, não. E aí pode saber, com certeza, que não é habitante do mundo racional, é outra forma de vida aqui. Mas o habitante do mundo racional, quando ele se materializa, quem o vê, sente uma imensa paz, sente uma imensa harmonia com tudo do universo. E é nessa harmonia racional que nós entramos através do estudo magnânimo de Universo Desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. Então, agora eu passo a palavra para o senhor Bonisval. Pois é, meus amigos, muitos acham que o mundo está sendo invadido por seres que vêm perseguir a humanidade. Não é nada disso. São seres nossos irmãos, que eles vêm em missão de paz, anunciando a nova fase da natureza, a fase racional. Livro Universo Desencanto de Cultura Racional. É isso aí, meus queridos. O tempo hoje. E hoje nós já vou passar para a gente nos despedirmos. Então é isso, a fase racional. Esses seres que estão aqui são nossos irmãos, sim, porque são da mesma origem que nós. Estão aqui em missão de paz, em missão de esclarecimento, em missão de trazer conhecimento para que nós possamos entendermos e sabermos, ficar cientes de que estamos passando por uma mudança de fase, certo? Agora eu passo a palavra para o Orlando se despedir, né? Eu desejo um ótimo fim de semana para nossos internautas, colaboradores e a equipe do Sintonia. Salve a todos.
Ângela, é com você, minha querida. Um grande abraço a todos que nos acompanham através da FM Alagoinha. Próximo sábado, às 9 horas da manhã, e na rede social. É com você, Madá. Com você, Antônio. Minha gente, é aquilo que eu sempre falo, que eu repito, o que o Racional Superior nos ensina: pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, porque a fase é do terceiro milênio, a fase é cosmológica, a fase é uma fase superior, e todos nós precisamos ingressar nessa fase. Uma ótima semana para todos. É com você, Madá. É isso aí, meus queridos. A fase é racional e tudo é racional. Então, vamos procurar nos conhecermos através dos livros do Universo Desencanto de Cultura Racional. Salve, salve. Até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos. Bom dia a todos. Esta música é para você. Final de semana. Que ainda no escuro busca não, mas por respostas em